Você certamente já ouviu inúmeras vezes falando sobre meta de inflação, que o governo está preocupado com isso. Mas o que é que isso tem a ver com você? Você sabe como a inflação impacta no seu dia a dia? Eu sou a Ariane Cedrais, economista e educadora financeira, e este é o canal Contas Comigo. Hoje a gente vai falar de como a inflação impacta na sua vida. Certamente você já ouviu muito falar sobre isso, mas como isso tem a ver com você? O que é que isso tem a ver com você? Tem a ver com a variação de preços. A inflação é a variação de preços entre um mês e outro, e aí você tem a inflação anual, que é o acumulado em um ano, para saber quanto itens de uma cesta determinada pelo governo variou. Então tem nessa cesta vários itens da cesta básica, itens que não fazem parte do seu dia a dia, mas o fato é que essa variação de preço impacta no seu poder de compra, ou seja, quanto você pode comprar. Você já deve ter visto por aí várias comparações que em 2010 você podia comprar determinadas coisas com o salário mínimo e hoje você não compra o mesmo tanto de coisas. Isso é, de fato, como a inflação funciona. Por isso que a renda, ela precisa acompanhar a inflação, ela precisa aumentar, eis porque o salário mínimo anualmente aumenta e normalmente tem ali a inflação como um indexador, então um parâmetro para aumentar o salário, porque é para acompanhar, né, o nível de preços, ou seja, você continuar conseguindo consumir aquilo que você precisa. A inflação nada mais é do que a variação do preço. E como você pode acompanhar estas informações de inflação para organizar a sua vida financeira? Isso é um ponto importante, porque você pode, em alguns itens, em um mês, estar com eles mais caros e eles não poderem caber no seu orçamento da mesma forma que cabe em outros meses. Então você precisa fazer ajustes. Então você vai acompanhando. Em determinados meses, alguns itens ficam mais caros, em outros ficam mais baratos. E aí você vai acompanhando para você ter uma média, né, de quanto você gasta nestes itens, nessa sua cesta, e aí você inclui aluguel, que anualmente aumenta, você inclui as despesas de água e luz, que muitas vezes tem variações de acordo com, não necessariamente com a inflação, mas de acordo com demandas ou chuvas, de acordo com como as tarifas elas são. Então você precisa acompanhar essas informações para ter um controle de como as suas contas estão ali. Não é uma questão de centavos, tá, gente? Porque é uma questão de como você vai organizar e entender a variação mensal do seu orçamento. Porque a gente pode estabelecer lá, eu tenho R$500 semanais para fazer feira, para fazer as compras do mês, da semana, né? R$500 para fazer as compras da semana, para poder comprar alimentação, produto de limpeza, higiene pessoal. E aí você sabe que às vezes esses mesmos R$500, eles não conseguem comprar as mesmas coisas todos os meses. Um mês o tomate está mais caro, um mês a cebola está mais caro, um mês o arroz está mais caro, e aí você tem que adaptar. E aí a gente trabalha com os bens substitutos, a gente faz aquela ginástica para saber como vai encaixar o seu orçamento. Então, vale a pena fazer este acompanhamento. Não é para você ficar sendo fiscal da inflação, mas é para você entender porque às vezes um item está mais caro e outro item está mais barato. E assim você faz essa ginástica mensal no seu orçamento para se adaptar. Mas não significa que todo mês vai variar. Digamos que a inflação esse mês deu 0,2%. Não significa que toda a sua despesa aumentou isso. Não significa que numa inflação anual de 4,1% a sua despesa variou exatamente isso. Porque numa cesta não cabe tudo que você compra mensalmente. Por exemplo, dentro da cesta tem passagem de avião, tem combustível, que talvez não entre no seu orçamento. Então,
essa inflação global não necessariamente tem um impacto diário nas suas contas. Normalmente, apenas as variações com alimentação e serviços, e nem sempre todos os serviços. Serviços normalmente tem alguns meses puxado mais essa inflação, mas não necessariamente entra no seu orçamento mensal. Então vale a pena acompanhar, vale a pena pensar como isso vai acontecer e observar que às vezes você pode, dentro do seu orçamento, colocar alguns itens e em outro mês você substitui ele por outros só por conta dessa variação que acontece entre um mês e outro, certo? Esse é o papel da inflação, né? Esse é o papel que ela exerce, não necessariamente que seja positivo, mas ele existe e a gente precisa entender e se adaptar a ele. Te espero no próximo vídeo. Tchau!